Respondendo aos inscritos. 16. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer, respondendo aos inscritos sem enrolação. Vamos lá, está aqui, tudo anotadinho. Esse quadro respondendo aos inscritos já é sucesso, sempre esclarecendo a dúvida dos nossos inscritos. E agora aqui, ó, o Luiz Antônio Oliveira Neves. Esse nick é legal, o nome do cara, né? Luiz Antônio Oliveira Neves, ele diz: Marcos, bom dia. Esclareça uma dúvida. Na descrição da receita, você cita mostura a 67 graus por 60 minutos. Já no decorrer do vídeo, você fala 65 graus por 90 minutos. Qual é o correto? Mais uma vez que a temperatura e tempo produzem resultados diferentes no final. Obrigado pela atenção. É legal ele falar disso, porque a gente nem repara que a gente faz isso. O que acontece, Luiz, é que lá na descrição do vídeo eu coloco a receita fiel. A receita é o mais natural possível para todos os iniciantes fazer, ou seja, 60 minutos de fervura, 60 minutos de mostura a 67 graus, né? Eu ponho lá na descrição a receita, mas não é fiel, mas assim, mais tradicional possível para que o iniciante faça, entendeu? Agora, durante o vídeo, eu ainda falo muitas vezes, gente, no vídeo eu estou fazendo assim, e lá na descrição está 60 minutos, por exemplo, fervura. Eu fervo 30 minutos, maioria das vezes, mas lá na descrição eu ponho 60 para o iniciante fazer a 60 com as medidas a 60. Mas se você assistir o vídeo, eu falo tantos gramas de lúpulo a 30 minutos, eu aumentei a quantidade de lúpulo, porque eu estou fazendo a 30 minutos. No caso da mostura que você observou, eu falo no começo do vídeo, derrubando os maltes a 67 graus. A água está a 67, eu derrubo os maltes, dou uma misturada e ela cai para 65. Por quê? Porque eu estava a 67, eu derrubei os maltes que estavam em temperatura ambiente, e aí a temperatura baixou para 65. Eu tampo e deixo por 90 minutos ou 60 minutos. Depende do meu tempo. Na maioria das vezes eu deixo 90 minutos porque eu tenho tempo de sobra. Então eu deixo ele 90 minutos, enquanto está mosturando eu estou fazendo outra coisa, estou organizando o quarto da banda aqui, entendeu? E aí depois de 90 minutos eu vou lá e continuo o processo. E às vezes eu faço mostura noturna, que é a noite toda, 12 horas, né? Mas 90 minutos de mostura ou 60 não vai mudar nada. Vai converter com 60 minutos. Se você deixar 90, converte mais um pouco. Se você deixar a noite toda, você vê que quando a gente faz mostura noturna, a conversão aumenta. Mas não quer dizer que você fez a 60, não converteu. Converteu assim, 95%, entendeu? Então é por isso. Você vai sempre ver isso nos nossos vídeos. Se você assistir o vídeo com atenção inteiro, ele é diferente do que está escrito na descrição. Mas não é por maldade, é que na descrição, todo canal põe na descrição a receita tradicional, para que os iniciantes possam fazer e pegar experiência. Ok? Luiz Antônio Oliveira Neves. Muito bom você ter visto isso, sinal que você prestou atenção no vídeo. Muito obrigado. Vamos para a próxima. É o Alexandre Fecchio. É com K. Não sei se é Fecchio ou Fecchio. Alexandre. Cara, esse cara, muito obrigado, Alexandre. Está sempre comentando em todos os vídeos, parceiro. Ele fala: toma mais um gole aqui da nossa Cream Ale Dona Mafalda, hein? Cream Ale Dona Mafalda tá no canal aí, ó. Especial.
Nossa, maravilhosa. O Alexandre diz: Marcos, irmão, precisa sempre seguir uma receita ou pode meter o pau na OG e depois vai brincando com o lúpulo? A fermentação sempre é bom seguir em cima da levedura ou tem uma base de temperatura? Ele quis dizer que se você tem sempre que seguir receita, ou se você pode ir brincando, cara, você não precisa seguir receita. Você pode criar suas próprias receitas. O que é que eu fiz no começo? Eu pegava uma receita pronta e depois de uma certa experiência, eu ia mexendo com ela. Mudava um malte, mudava um lúpulo, mas respeitando a característica de cada estilo. Entendeu? Respeitando o estilo. Senão fica fácil. Eu faço uma cerveja usando uma levedura US05 e falo que é uma Weiss. Não é uma Weiss. Eu falo que é uma Belgian. Não é uma Belgian. Para ser uma Belgian, você tem que fermentar com a levedura belga, né? Uma T58, né? Não dá para você fazer Weiss, tem que ser com a levedura que deixa as características de cravo, de banana. Não dá para fazer com S05. Mas você pode brincar com os maltes, com os lúpulos e até com a própria levedura, mas respeitando as características de cada estilo. Isso é importante, gente. Esse papo de fazer cerveja de qualquer jeito, não. Você pode até fazer de qualquer jeito, mas não dá para falar que ela enquadra em nenhum estilo. Entendeu? É isso. E quanto à temperatura para cada levedura, tem que respeitar sim. Isso é importantíssimo. No pacotinho da levedura vem escrito a rampa de temperatura dela, né? Por exemplo, vem escrito lá, essa levedura trabalha de 18 a 22 graus, a 24 graus. Tem que respeitar isso. E não é para ficar variando de 18 a 24 não. É para você escolher uma temperatura entre 18 e 24, fixar nela e ir nela durante toda a fermentação. Valeu demais aí, ó, Alexandre. Vamos para frente. É o Alexandre Freico de novo. Ele fez duas perguntas ao mesmo tempo. Eu que não vi, gente. É ele ainda. Ele diz: Marcos, irmão, 1 kg de DME equivale a quantos quilos de malte base aproximado? DME é o extrato de malte seco, né, gente? Para quem não sabe, você compra o extrato de malte seco, pacotes de 1 kg. Vende menos também, né? É um pó. É o mosto, né? As indústrias fazem o mosto, desidratam, transformam em pó e você dilui na água e faz sua cerveja. A desvantagem dele é que ele é muito caro e tem poucas nuances, não dá para fazer uma cerveja muito complexa, mas sabendo usar, tem muita coisa boa para fazer com DME, aumentar a OG, série de coisas, tá tudo aí no canal. Mas ele perguntou, 1 kg de DME equivale a quanto de malte base? Aí eu respondi para ele, 1 kg de DME você faz 10 litros de cerveja com um OG de 1040. Isso é tudo aproximado, tá, queridos? Isso quer dizer que vale mais ou menos 2 kg de malte. 1 kg de DME vale 2 kg de malte, 2,5 kg, depende de cada malte, não dá para falar exatamente, né, quanto que vale, mas é mais ou menos 2 kg. Com 1 kg de DME você faz 10 litros de cerveja com a OG de 1040, entendeu? Claro que é 10 litros, no final vai sair 8, né? Tem as perdas. Vamos para a próxima. Agora tem o Patrick Assis. Patrick Assis, vou até tomar um gole de cerveja, que ele fez 3 perguntas numa. Patrick Assis diz o seguinte: salve, irmão. Muito top o vídeo, show de bola. É o vídeo sobre a lavagem dos grãos. Irmão, queria tirar umas dúvidas, para variar. Você deu a ideia de usar os maltes especiais para ajudar na espuma. Para uma receita de 20 litros, eu uso quanto deste malte? Uns 200 gramas? Alguma dica? Sim, você vai usar para 20 litros aí 200 gramas de malte Carapios ponteado, maltodextrina, né? Maltodextrina, o malte, tá? Não aquele pozinho que o pessoal da academia toma, não. Tem um malte que
ele é compatível com Pontiário, Carapios, e ele chama maltodextrina, maltodextrina, uma coisa assim. Tudo é o mesmo malte e tudo vai ajudar a sua espuma. 200 gramas, 250 gramas para cada receita de 20 a 25 litros, ok? Tá ok. Outra dúvida. Tive uma ideia, mas estou com medo de fazer e estragar minha bombona. A ideia é de colocar uma outra torneira nela, um pouco acima da torneira que já vem na bombona, gente. A ideia seria, na hora de embarrilhar, tirar uma cerveja com menos trube, né, para dentro do post mix, né? E aí usar. E depois que já embarrilhou, tirar o restinho para reduzir os sedimentos que vão para o barril. Não acho viável, falei com ele lá. Por quê? Você vai fazer mais um furo para mais uma torneira acima da torneira que já existe na sua bombona. Primeira coisa, você vai criar um novo ponto de contaminação, né? Toda vez que você fura poço térmico, essas coisas tudo, são pontos de contaminação. Você vai ter que desmontar mais 2 torneiras para limpar, porque é ponto de contaminação. A melhor coisa para isso, evitar sedimentos. Evitar sedimentos, gente. É isso aqui, ó. Tá encardidinho assim, viu, gente? Porque eu não uso sabão nele. Só uso água e álcool. Ó. Você pega a ponta da sua mangueira, coloca aqui, amarra, né? Não vou amarrar agora, amarra tudo direitinho aqui, ó. Esse aqui vai na torneira, esse vai dentro do barril, vai segurar as poucas leveduras que passar, os poucos trubos que passar, vai parar aqui, lúpulo, levedura, sedimentos, vai parar aqui, depois você tira, lava e volta ao normal. Não precisa furar essa bombona mais de uma vez. Não faz sentido nenhum. E vai criar mais um ponto de contaminação. Fora que você vai perder cerveja. Imagine, você vai tirar na torneirinha de cima, limpinho. E o que está abaixo dessa torneira? Você não vai ter que jogar dentro do barril também? Ou você vai pôr ela numa garrafa separada? Não faz sentido. E fora que o pouco que passa para dentro do barril, com 2 dias no Queijereito, vai tudo pro fundo. Se sair, vai sair só no seu primeiro copo. Depois, ó, vai estar clarificado. Na minha opinião, você não deve furar sua bombona, pôr mais uma torneira nela. Fora que vai ficar feio para nada. Fica muito feio. Tô começando a pensar que esse lance de espuma pode ter relação com as lamas que eu uso. O que você acha? Pode ser? Não. Sua espuma está fraca, não está legal, não tem nada a ver com a sua lama de fermentação, não. Isso aí tem a ver com os maltes que você usou, né, durante a mosturação, os maltes. Malte, carga de proteína, se você tá antes da fervura, tá tirando toda a espuma que forma antes de começar a ferver, aquilo é proteína, aquilo fortalece sua espuma. Se você tá tirando ela toda, também vai diminuir a sua espuma final. E o estilo, né, gente? Igual aqui um acrinheiro. Um acrinheiro não tem muita espuma, fica assim mesmo, levinha, mas de qualidade, ó. Marcando o copo e tudo, mas não dá aquele espumão, é um acrinheiro, entendeu? O estilo também importa. Agora eu falo, outra coisa. Você já viu uma considerável diferença entre aerar o mosto antes de jogar a levedura? Pergunto porque uma vez fiz na pressa e só joguei a lama sem aerar e fiquei com a impressão que teve o mesmo resultado. Dá uma diferença no seu ponto de vista aerar? Estamos juntos. Aerar o mosto sempre. A levedura precisa de oxigênio na primeira fase da fermentação. O que pode ter acontecido, que você falou que não viu diferença, é porque talvez você usou lama, uma grande quantidade de lama, você startou essa lama, e aí quando você jogou ela no mosto sem aerar o mosto, ela já estava pronta, porque ela foi startada. Ela ficou oxigenando lá no starter. Então ela já estava pronta, ela partiu para a luta. Mas se você tivesse aerado, teria melhorado mais ainda. Porque às vezes levou 24 horas para começar a fermentar sua cerveja. Se você tivesse aerado, ia começar com 12, entendeu?
aerar o mosto sempre. Vamos para a próxima. A próxima é Diniz BH 2010. Esse aqui é de BH, esse cara. Troca ideia com ele. Fala, Marcão, parabéns pelas dúvidas da gente, né? Por tirar as dúvidas da gente. Me tira uma dúvida. Toda a breja que faço, quando tá pronta, sempre fica no fundo do copo um tipo de sujeirinha. Parece ser resto do trube. Sabe como evitar? Diniz, não tem como evitar isso. Se você faz prime, refermentação na garrafa, esse trube, esse sujeirinho que forma no fundo, são as leveduras. Quando você jogou o açúcar e tampou a garrafa, as leveduras voltaram à atividade, comeram esse açúcar, formaram o CO2 para carbonatar sua cerveja e depois foram para o fundo da garrafa quando você pôs na geladeira. E você não precisa virar isso no copo. Na hora de servir, você pega, gela ela em pé, vai estar tudo no fundo, você destampa, serve com calma e descarta o restinho. Um dedinho, 2 dedinhos do fundo da garrafa, você descarta. Mas, se você quiser pode tomar, não faz mal nenhum para a saúde, é levedura. Mas, você está com uma visita em casa, você não serve. Você serve para ela e descarta o fundo, entendeu? Ou migra para o CO2. No CO2 você não vai ter esse problema, mas nas garrafas, no Prime, vai ter sempre, ok? E não é problema, é uma característica. Tamo junto? O próximo é Leone de Brejnev. Não dá pra ler esses nicks, gente, mas o cara sabe que é ele. Ele fala: fala, mestre, tenho 2 lamas, uma T58 e outra S33. Se eu misturar, dá algum problema? Cara, quando eu vi que não dá. Eu queria saber por que ele quer misturar as 2 lamas. As 2 lamas são parecidas, né? Todas as duas a fermentes, todas as duas com características parecidas, mas ao mesmo tempo tem diferença entre uma e outra, ok? Né? São 2 lamas parecidas, mas que tem diferenças entre ela e outra. Eu prefiro ter 2 lamas diferentes, com características diferentes, que eu posso fazer 2 cervejas diferentes, do que juntar as duas e passar a ser uma lama só, que eu nem sei que características que vão dar, entendeu? Mas, como teste, você pode juntar e fermentar uma cerveja aí vendo o que dá. Mas eu não faria isso. Eu separaria as duas e faria cervejas com a T58, faria cerveja com a S33, compararia as duas para ver que diferenças dão uma da outra, ok? Essas foram as perguntas do dia de hoje, todas respondidas. Estou aqui com a nossa Clean. Tá no copo do Cerveja para Nós. Por quê? Porque agora começa a contagem regressiva para o Encontro 2025 Cerveja para Nós lá em Marília. Estou com o 3º ano aqui, ó, o copo do 3º encontro, e vamos para o 4º encontro em novembro. Chegou o outono, né? Tá chegando o outono, março, a gente começa a contagem regressiva. Vamos estar todos lá. E esse ano é vagas limitadas, já garanti a minha. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui!